Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender para os alunos do quinto ano, certo, pessoal? Estamos na nossa 12ª semana de estudos. Isso mesmo. Hoje nós estamos na semana de número 12 e hoje será a nossa segunda aula, certo? Bom, vocês já sabem, né? Estamos no mês de maio e se vocês estão juntinho comigo, vocês estão realizando as atividades hoje, dia 18 de maio de 2021. Como nós já conversamos na aula de ontem, a partir de agora nós estamos realizando, as nossas atividades neste livro aqui, pessoal, livro Aprender Sempre, volume 1, certo? E muitas atividades nós precisaremos realizar no nosso caderno. Por isso, eu vou sempre deixar essa telinha com essa lousa para vocês fazerem aí no seu caderno o registro, colocando o nome da nossa cidade, a data de hoje, o dia da semana, matemática. Vamos trabalhar com o nosso livro Aprender Sempre, página 81. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler, escrever e comparar números naturais. Certo, pessoal? Então, pausem aí o seu vídeo agora para fazer o registro no seu caderno. Pode ser no caderno de tarefa, no caderno de matemática, não sei, mas utilizem o caderno para fazer as atividades, ok? Bom, como nós já falamos, né? As atividades estão aqui neste livro e ele também é dividido em duas partes. Assim como o nosso livro Emai Ler e Escrever, este livro ele tem uma parte onde nós temos as atividades de língua portuguesa e depois, na segunda parte, as atividades de matemática, certo? Vamos lá? Hoje, página 81 do nosso livro Aprender Sempre. Essa é a atividade que nós vamos encontrar. Estamos na sequência didática número 1 e o nome da sequência é Passeios de Trem. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho das ferrovias no Brasil. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos ler, escrever e comparar números naturais. Mas será que são quaisquer números que nós vamos comparar? Não, nós vamos comparar, vamos ler e escrever números da quinta ordem, ou seja, que vão até a dezena de milhar, certo, pessoal? Então, aí no seu livro, na página 81, vamos fazer a leitura do texto, As Ferrovias no Brasil. Ana Júlia, Tiago, Caio e Vinícius foram com seus pais e avós visitar o mercado municipal paulistano, conhecido como Mercadão, que se localiza no centro histórico da cidade de São Paulo. Então, eles fizeram o quê? Um passeio. Quem fez esse passeio? A Ana Júlia, o Tiago, o Caio e o Vinícius, certo? Falando um pouquinho agora do Mercadão. Sua construção teve início em 1928 e a inauguração ocorreu em 25 de janeiro de 1933. O local é especializado na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos alimentícios. No caminho, eles passaram pela Estação da Luz e quiseram saber mais sobre as ferrovias do Brasil. Atualmente, o país, né, possui 30 mil quilômetros de ferrovia. E foi isso que eles encontraram no passeio que eles fizeram. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar nesses dois locais que são apresentados aí no texto? A Estação da Luz e o Mercadão Municipal? Então, a professora Juscelia fez algumas pesquisas para mostrar a vocês um pouquinho desses locais. Se você acompanhou as nossas aulas do Aprender Mais, você viu que nós estudamos já sobre isso. Então, se você não estudou sobre isso, vai ter a oportunidade de conhecer.
Olha que lugar maravilhoso. Este prédio aqui é o prédio da Estação da Luz e ele fica em São Paulo, na capital. Essa construção ela é do ano de 1895, ó. Vocês observando esse prédio, será que tem algum país do mundo que vocês se lembrem ou que tenha visto na televisão que tem esse tipo de arquitetura, esse tipo de construção? Hum, quem respondeu aí que já se lembrou de um país que tem esse estilo de construção, ó, nós vamos ver se você acertou ou não o estilo da construção da Estação da Luz, que se parece com. Dá uma olhadinha nesse relógio aqui, ó. Ele se parece com o relógio mais famoso do mundo. Já é uma dica para vocês identificarem qual o estilo da construção, certo? Então, vamos falar um pouquinho da Estação da Luz? Ela foi inaugurada no ano de 1865, mas depois disso ela passou por três versões, ou seja, três grandes reformas ou construções. A primeira Estação da Luz, ela era bem pequena, bem singela, e foi erguida junto com a ferrovia. Mas em 1870 ela foi reconstruída. E aí, com o passar do tempo, ela foi se tornando obsoleta. O que é uma coisa obsoleta? É que deixa de ter a devida utilidade. Por que isso aconteceu? Porque houve um crescente número, né? Não só de transporte de cargas, mas também de passageiros. Por quê? Nós vimos que durante a história aconteceram muitas guerras, né? E uma das coisas que acontecem durante as guerras é que as pessoas deixam os países onde está acontecendo os conflitos para buscarem uma vida melhor. Então, muitas pessoas partiam dos seus países e vinham para o Brasil, né? E elas desembarcavam aonde? Aqui na Estação da Luz, isso mesmo. Elas desembarcavam nos navios lá no Porto de Santos, aí elas embarcavam em um trem e chegavam até aí, pessoal, na Estação da Luz, em São Paulo. E partindo daí, elas iam viajando, né, para todas as partes do Brasil, certo? Olha só essa foto. Essa foto, ela é atual, tá? Então, dentro desse prédio que vocês acabaram de ver, por dentro ele é dessa forma. E vocês estão observando aí que há dois trens nos trilhos aí? Isso mesmo. Esses trens, eles são trens atuais, eles são trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, certo? Então, hoje em São Paulo, uma das formas mais fáceis de se locomover é através dos trilhos, né? Então, tem muitos trens, né, de transporte de pessoas, além do metrô, que é um outro tipo de trem também. Então, essa construção que nós vimos ali, ó, lá naquela primeira foto que nós vimos, ela foi erguida entre os anos de 1895 e 1901. E ela foi projetada pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver. Lembra-se que eu perguntei sobre o estilo da construção? Quem respondeu que é o estilo britânico ou inglês, respondeu, ó, corretamente. Porque olhando para aquela torre do relógio, até parece a torre que tem lá em Londres, né? Onde fica o relógio mais famoso do mundo. Então, essa construção foi feita num bairro chamado Bom Retiro, certo? Então, o primeiro trecho ferroviário, como eu já disse, ligava o quê? São Paulo até o Porto de Santos, né? E a cidade de Jundiaí, certo? O edifício onde fica aí a Estação da Luz também abriga vários outros, né, museus e lugares importantes de São Paulo, que é o Museu da Língua Portuguesa, e nos seus arredores está a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Jardim da Luz e a Sala São Paulo, que fica na Estação Júlio Prestes, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, olha só, ao redor ali da Estação da Luz temos belíssimos jardins, como vocês estão vendo na imagem, e alguns museus. Um dos museus que nós podemos conhecer, olha só, é o Museu da Língua Portuguesa. Lá tem exposições muito bacanas que vocês
podem conhecer e entender a origem, não é, de muitas coisas que nós temos no nosso país, origem de muitas palavras, e ver também um pouquinho sobre a influência dos imigrantes na escrita de muitas palavras, nos pratos e muitas coisas legais que vocês podem conhecer. Ah, e essa foto é maravilhosa, né? Essa foto é da Sala São Paulo, que também fica ali dentro do Complexo da Luz, né? Da Estação da Luz. Nesse local acontecem várias apresentações de música, música clássica, né? Então, grandes orquestras se apresentam aí para o público. É um lugar maravilhoso. Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas gostaria muito de conhecer, porque é muito, muito, muito bonito. E vamos falar um pouquinho do Mercado Municipal de São Paulo. Então, nós falamos da Estação da Luz, que foi um dos locais, né, que as crianças conheceram, né? E vamos falar um pouquinho do Mercado Municipal de São Paulo, ou Mercadão, que foi fundado em 25 de janeiro de 1933. Quem aí já conheceu o Mercadão, pessoal? Olha que lugar bonito. Essa foto foi tirada à noite, né? Durante o dia, a gente sabe que não tem essa iluminação, porque não vai aparecer, mas durante a noite a gente pode observar, olha só, a beleza da sua construção. Então, o Mercadão começou a ser construído no ano de 1928 e foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933. Como nós lemos lá no texto, o local ele é especializado na comercialização, na venda de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos alimentícios. Olha essa foto. Essa foto aqui ela foi tirada antes da pandemia, certo? Então, nós vemos, né, que nos dias de hoje, com a pandemia, com a necessidade do distanciamento social, as pessoas não podem estar assim tão próximas umas das outras, né? Mas elas continuam frequentando esse espaço, tá? O Mercadão, olha só o tamanho. Ele tem cerca de 12.600 metros quadrados. Ele abriga mais de 1.500 funcionários. Olha o tamanho desse lugar, que movimentam cerca de 350 toneladas de alimento. Vocês se lembram o que é uma tonelada? Qual é a quantidade de uma tonelada? Nós falamos sobre pesos nas aulas anteriores, né? Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, olha só, se eles movimentam cerca de 350 toneladas de alimentos diariamente, significa que durante um dia de trabalho, eles movimentam 350.000 quilos de alimentos, certo? Então, lá no Mercadão Municipal ainda fala que há 290 boxes, que é a mesma coisa que lojas ou barracas, né? Onde esses produtores vendem os seus alimentos. Além disso, ele recebe semanalmente cerca de 50.000 pessoas, né? Sabemos que nos dias de hoje, com certeza, não há, né, toda essa quantidade de pessoas, porque eles precisam se distribuir durante os horários, né? É um importante prédio histórico. Já falei sobre a arquitetura, né? Já falei que ele se destaca muito do ponto de vista cultural. Porque você ir a São Paulo e não conhecer o Mercadão Municipal, é o mesmo que não ir a São Paulo, né? Quando eu estive lá, eu não sabia que havia dois andares. Então, lá você chegando tem o primeiro andar, que é onde tem mais as lojas que vendem frutas, legumes, verduras, e no segundo andar, que é um mezanino, que tem mais ou menos 30 metros de altura, né? Aliás, o prédio conta com dois andares que tem 30 metros de altura. Então, ao todo, ele tem 30 metros. Então, ali no segundo andar, ou no mezanino, é onde estão localizadas, olha só, as lanchonetes, né? Toda a parte de alimentação, que é muito famosa, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso.
Olha só, em 2004, o prédio passou por uma restauração, porque ele não pode ter uma reforma que mude as suas características. Então, ele foi restaurado, ele foi. Foram corrigidas, né, todas as imperfeições que ocorreram durante a passagem do tempo, inclusive foram restaurados os seus vitrais, nós vamos ver um pouquinho deles. E foi construído um mezanino, né, que é esse segundo andar, onde há a presença dos restaurantes. Esse aqui da foto é um muito conhecido, né? Ele é conhecido no Brasil inteiro por oferecer o sanduíche de mortadela mais famoso do Brasil. E olha só os vitrais que a professora falou, que são vitrais, são grandes janelas, né? Que são usadas, olha só, para ilustrar pinturas. Então, essas pinturas que nós vemos aqui nesses vitrais, elas ilustram que a vida das pessoas do campo naquele período, né, que foi construído o Mercadão. E olha a beleza dessas telas, uma grande obra de arte, né? Então, além de toda a sua importância histórica, o Mercadão também tem uma grande importância na gastronomia, seja pelas refeições que são servidas lá, como bolinhos de bacalhau, pastéis e tantos outros, né? Sanduíches que são vendidos lá e são super famosos no Brasil e no mundo, como também pela diversidade de produtos. Olha que foto bacana que eu separei para mostrar para vocês. Olha a diversidade de frutas que nós vemos nessa imagem. Com certeza tem alguma fruta aí nessa imagem que você não viu ainda ou você não conhece, né? Porque cada vez que nós vamos ao Mercadão, a gente descobre coisas novas, coisas interessantes. E aí, pessoal, o que vocês acharam de conhecer um pouquinho sobre o Mercadão Municipal e a Estação da Luz? Eu achei muito bacana. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de irem até a cidade de São Paulo, na capital, não esqueçam de visitar, ó, esses dois lugares. E na próxima aula eu vou falar de um outro lugar muito legal que tem lá na cidade de São Paulo. E aí, pessoal? Na nossa atividade, que está aí na página 81, nós vemos o texto que nós já lemos, né? E aí, na questão número 1, pede para que você volte ao texto inicial e marque todas as informações numéricas que encontrar. Em seguida, copie essas informações nos quadros e escreva ao lado de cada a informação numérica que ele indica, certo? Então, olha só. Voltando aqui no texto, aí no seu livro, você vai sublinhar em cada parágrafo as informações numéricas. Então, nesse primeiro parágrafo, tem alguma informação sobre números? Ana Júlia, Tiago, Caio e Vinícius foram com seus pais e avós visitar o Mercadão Municipal Paulistano, conhecido como Mercadão, que se localiza no centro histórico da cidade de São Paulo. Tem alguma informação numérica? Não. Próximo parágrafo. Sua construção teve início em 1928 e a inauguração ocorreu em 25 de janeiro de 1933. O local é especializado na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos alimentícios. Neste parágrafo, tem informações numéricas? Sim, tem várias, ó. O ano da inauguração, 1928, o dia que ocorreu a inauguração, que foi no dia 25, o ano que ocorreu essa inauguração, né, que foi no ano de 1933. Então, começou a construção em 1928 e terminou 5 anos depois, em 1933. Próximo parágrafo. No caminho, eles passaram pela Estação da Luz e quiseram saber mais sobre as ferrovias do Brasil. Atualmente, o país possui 30 mil quilômetros de ferrovias. E aí, nesse parágrafo, qual que é a informação numérica? 30 mil, que é o número de quilômetros, a extensão das ferrovias do Brasil. Então, vamos lá. Agora, para fazer essa atividade, no seu livro você não tem espaço. Então, você pode copiar esse enunciado aqui,
Se você quiser, você pode fazer essa tabela no seu caderno ou simplesmente colocando os números e na frente o seu significado, certo? Então vamos lá. Informações numéricas. Qual o primeiro número que você circulou aí no seu texto? 1928. Esse 1928, ele fala sobre o quê? Qual é o significado? O ano da construção do mercado municipal. Foi quando iniciou a construção, certo? E o segundo número que você marcou? Qual é? 25 de janeiro. Que data é essa, dia 25 de janeiro? O dia da inauguração do mercado municipal. Próximo número, 1933. O que significa esse número, 1933? Foi o ano da inauguração do mercado municipal. E o último número que nós marcamos foi o número 30.000, que representa o quê? A distância, ou seja, o tamanho, né, a distância em quilômetro das ferrovias do Brasil, certo? A extensão, ok? Pode pausar o vídeo um minutinho, copiar todas essas informações que estão aqui lá no seu caderno, onde nós já registramos o cabeçalho. Então, você vai copiar essas informações e daqui a pouquinho a gente continua. Se você já copiou tudo direitinho no seu caderno, então vamos fazer a questão número 2. A questão número 2 também não tem um espaço aí no seu livro para você escrever. Então, você copia esse enunciado lá no seu caderno e copie questão A, alternativa A, B e C. Procura pular uma ou duas linhas entre cada alternativa, certo? O que está pedindo aqui na questão 2? Escreva por extenso os números citados no texto. Então, aqui nós vamos escrever o nome do número. Como eu leio esse número aqui? 1933. É o que eu vou escrever aqui. 1933. Depois, na letra B, 1928. Vou escrever aqui 1928. E esse número, 30.000, vou escrever 30.000, certo? Terminando a questão 2, nós vamos fazer agora a questão número 3. Seu professor irá ditar alguns números. Aliás, seu professor ou professora ditará alguns números para que você os escreva usando algarismos. Também não tem espaço para você fazer. Então, copie, pausa esse vídeo agora e copie aí no seu caderno esses enunciados da questão 3, da letra A e da letra B. E depois que você terminar de copiar, você continua assistindo, que eu vou dar a orientação do que nós vamos fazer. E aí, já copiaram, pessoal? Então, aqui na questão número 3, diz o seguinte: seu professor ou sua professora ditará alguns números para que você os escreva usando algarismos. Então, olha só, nessas duas linhas que eu deixei aqui, que é o espaço que está aí no seu caderno, você vai escrever os números que eu vou falar agora, certo? Todo mundo prestando atenção? Lembrando que na aula de hoje nós estamos falando sobre números da quinta ordem, ou seja, números que têm quantas casas? 5 casas, certo? Então, nós vamos até a dezena de milhar. Posso começar? Você vai escrever o número, tá? Usando algarismos. O primeiro número é o número 2021. 2021. Coloca aí. Coloca o tracinho para separar. Próximo número, 42.057. 42.057. Próximo número, 4.095. 4.095. Próximo número é o número 4.000. 4.000. Agora o número 538. 538.
Agora o 508. 508. Tracinho, escreve aí 3.376. Tá quase acabando. Mais um tracinho, 9.999. Tracinho número 200. 200. Tracinho, agora o último número, 15.200. Certo? Agora eu vou falar rapidinho os números que eu ditei e você olha aí no seu caderno se você copiou direitinho. Vamos lá? Eu falei esses números aqui: 2021, 42.057, 4.095, 4.000, 538, 508, 3.376, 9.999, 200 e 15.200. Estes são os números que eu ditei para vocês e vocês deverão escrever aqui, ó, na questão número 3. Na letra A, você vai pegar os números que você escreveu e vai fazer o quê? Organize os números que escreveu em ordem decrescente. Se eu vou organizar em ordem decrescente, significa que eu estou, ó, escrevendo do maior descendo a escada para o menor. Então, de todos esses números, qual o maior número, pessoal? Observa aí. Eu olhando aqui na minha folhinha, ó, é o 42.057. Então, eu vou começar por ele. Depois eu vou olhar o segundo maior número e vou olhando até lá no finalzinho eu chegar no último, que vai ser o menor número de todos. Porque eu estou, olha só, estamos descendo a escada. Na letra B, escreva por extenso o maior e o menor dos números que foram ditados. O maior número eu já acabei de dar uma dica, que é o 42.057, porque nós já fizemos a questão da letra A. Mas agora vocês vão responder. Escreve aí. Primeiro nós vamos escrever usando algarismos, então vai escrever usando os números. Escreve 42.057 e na frente você escreve por extenso, ou seja, o nome desse número. Como eu leio esse número? Na linha de baixo, você vai escrever o menor número. Olha bem nesses números que nós fizemos aqui na questão 3. Qual que é o menor número de todos, pessoal? Tem um número aí que é o menor. Então, vai escrever o número com algarismos e na frente, como você lê este número. Certo, pessoal? Se você não acabou de copiar ainda, você pode tanto copiar do seu livro, como você pode copiar aqui da tela da videoaula e fazer o registro aí no seu caderno, certo, pessoal? Vou deixar esse link aqui para vocês, olha só, que ele é muito bacana. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a história das ferrovias aqui no nosso estado de São Paulo, esse vídeo é um documentário, ele tem 22 minutos aproximadamente, e ele conta a história das ferrovias aqui no nosso estado, desde a construção lá da Estação da Luz até o trem chegar, olha só, até a cidade de Santos e outras cidades que nós falamos aqui no nosso texto, como a cidade de Jundiaí e tem outras cidades, certo, pessoal? Esse vídeo aqui vai ajudar vocês a aprenderem um pouquinho mais sobre as ferrovias no estado de São Paulo, tá bom? Essa, pessoal, foi nossa aula de hoje. Peço a vocês para não se esquecerem de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas, certo? E ativar o sininho para receber as notificações, ok? Quero desejar a vocês, ó, ótimo dia e não se esqueçam, vocês são capazes, viu? E até amanhã. Tchau, tchau.